nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram essas parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuravam prendê-lo, mas ficavam com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez escutamos uma parábola contada por Jesus para denunciar o erro das autoridades dos judeus. A parábola da vinha. Um homem planta uma vinha muito bem plantada, ela produz frutos e confia alugada, arrendada aos que, ganhando uma vinha já bem cuidada, precisavam dividir os lucros, claro, com quem é o dono da vinha, o responsável por aquela vinha tão boa. No entanto, os vinhateiros são homicidas, são desonestos, vão matando os enviados e, por fim, ao próprio filho do dono da vinha, para usurpar a vinha. Claro, esses homens desonestos, violentos, merecem castigo. Qualquer um concorda com isso. E Jesus usa dessa conclusão para dizer que o que os mestres da lei e os fariseus do tempo dele estão fazendo é exatamente a mesma coisa. Se fecharam de tal modo no próprio egoísmo, nas próprias vaidades, que não acolhem a visita do Filho unigênito de Deus. Não acolhem a visita do Filho do dono da vinha, Jesus. Fecham o coração e o destroem. Através das autoridades dos judeus, você sabe, Jesus foi condenado, crucificado, né? O coração se fecha de tal modo ao amor que persegue o escolhido, o profeta, aquele que Deus enviou como mensageiro para me salvar. De novo, irmãos e irmãs, precisamos ser sinceros, essas coisas podem acontecer e às vezes acontece conosco, fechar o coração, obstinar-se com uma ideia, com uma coisa, e pior ainda, se encontra gente perto de nós que reforça essa ideia errada, a gente se pensa como santo, perfeito, sem defeitos, e sem perceber entra na linha dos mestres da lei e dos fariseus do tempo de Jesus, que se fecharam à salvação porque salvavam-se a si mesmos, pensando-se muito bons e perfeitos.
e rejeitam, inclusive, a visita do Salvador, de nosso Senhor. Queremos, Senhor, ter um coração aberto à sua visita. Queremos, Senhor, viver uma santa quaresma, acolhendo de verdade o seu amor e, na força desse amor, nascendo de novo, homens e mulheres novas para fazer a sua vontade. Sempre com muita humildade, reconhecendo que a vinha é a vinha do Senhor. Nós somos apenas empregados que trabalham na vinha do Senhor. Deus precisa ser visto. Deus deve ser glorificado. Nós somos meros servas inúteis, dispensáveis, que têm a sua glória unicamente em serem fiéis ao que Deus pede de nós. Pedimos, Senhor, nos dê esse coração pronto, disponível para fazer a vontade de Deus, despido de preconceitos, de máscaras, de qualquer tentação que nos afasta da verdade. No encontro com Cristo, que será sempre o encontro da misericórdia infinita de Deus com as nossas fraquezas, porém, fraquezas que não são escondidas, fraquezas que são entregues ao Senhor. Fraquezas que não são desculpadas. Às vezes a gente fala que a culpa é dos outros e não se coloca diante de Deus. Não, fraquezas que são confessadas. Somos limitados, somos pobres, somos pecadores, mas muito amados por Deus. Queremos pedir então ao Senhor Deus que nos abençoe e nos guarde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.